Olá galera, seja muito bem-vindo a mais uma Unilive. Hoje você está aqui, fique à vontade, tem o nosso chat aí, os comentários, fique à vontade, compartilha nossa live, nós queremos você aqui com a gente. Ó, lembrando, 2 avisos, o primeiro, o nosso aplicativo está na Play Store, só você pesquisar Unimovement, tem o nosso site unimovement.com.br, tá aí também daqui a pouquinho as nossas redes sociais. Nos acompanhe, nos siga, tá rolando um sorteio aí no Instagram, não perde, participe. E hoje a live tá boa demais, estamos aqui com o Nelsinho, alguém que eu respeito muito, alguém que tem cooperado muito no meu ministério e a gente vai bater um papo aqui. Então fique aí que hoje a live tá imperdível. E para começar essa live eu queria soltar um vídeo abençoado da Luana Silva. Essa primeira ministração, você já vai ficar impactado. Recebe aí do Senhor através da vida da Luana. Boa noite. Na verdade, boa tarde, irmãos. Pai seja com todos, amém? Queria estar deixando uma breve palavra, dessa vez vai ser bem breve mesmo, que o Espírito Santo ele falou no meu coração agora há pouco. E eu quero estar compartilhando com vocês um pouco do que o Espírito Santo falou comigo. A palavra de Deus fala em Atos, no capítulo 2, no versículo 1, os irmãos já devem conhecer sobre o cumprimento do dia de Pentecostes. A palavra de Deus ela vai falar assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a terra onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o que o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Agora eu vou ler um outro versículo que, o finalzinho aqui, o versículo 13, que fala assim: outros, porém, zombando, diziam, estão embriagados. Amém. O versículo-chave dessa palavra é essa. Outros, porém, diziam, zombando, que estão embriagados. Amém? O que significa estar embriagado? Para quem já teve um vício, para quem já bebeu, sabe. Você bebe um pouco, você bebe um pouco, você bebe um pouco, até que você perde o controle de você. Você perde o controle de você. E aquelas pessoas estavam ali no momento vendo, eles não entendiam o agir de Deus na vida das pessoas que estavam ali sendo cheias, né, do Espírito Santo, sendo cheias com línguas, não entendiam, diziam estar embriagados. E a palavra de Deus vai dizer também, lá em Efésios, não vos embriagueis do vinho, mas sejam cheios do Espírito Santo. Então vamos conciliar uma coisa com a outra. Estar embriagado, ser cheio do Espírito Santo, perder o controle de você. A palavra de Deus ela vai nos mandar ser cheio, estar embriagado do Espírito Santo de Deus. O que é estar embriagado? Estar embriagado não é beber um pouquinho, estar embriagado não é orar um pouquinho, estar embriagado não é buscar um pouquinho, estar embriagado é buscar além daquilo que você acha que você pode, é buscar até você não ter controle sobre aquilo que você está fazendo. Estar embriagado é ser cheio além do seu limite, até que o Espírito Santo, até que Deus ele toma controle de você. E a palavra de Deus vai dizer, todos ali estavam ali como embriagados, com a aparência de embriagados. Por quê? Porque eles foram tão cheios que eles perderam o controle do corpo deles, eles perderam o controle e quem estava de fora via como se eles estavam embriagados. E o que é estar embriagado? É ser cheio, mas ser cheio como? Ser cheio não como um balão, mas ser cheio como um vaso. Estar embriagado como um vaso. Porque um balão, quando ele é cheio, uma bexiga, né? Essas de aniversário, você enche, e quando ela chega no limite dela, ela estoura e ela não compartilha daquilo que tem dentro dela. Isso não é ser embriagado do Espírito Santo, isso é ser simplesmente cheio de si. Cheio de uma coisa que você não consegue compartilhar. E ser embriagado do Espírito Santo é ser como um vaso. Quando você
Pega um vaso, você derrama água, derrama água, derrama água, derrama água. Ele fica cheio e ele continua derramando água. Ele continua derramando água. Oh, aleluias, ele continua derramando água. E é isso que o Espírito Santo ele quer de nós, que nós sejamos ser cheios como um vaso. Um vaso que o que tem dentro da gente transborda na vida daqueles que estão do nosso lado. Não cheios como um balão. Não cheios como uma bexiga que enche, enche, enche. Ela tem um limite e ela estoura. E aquilo que ela tinha nem faz mais parte dela, acaba. E até a estrutura dela acaba. Um vaso não. O vaso, quanto mais se enche, ele continua cheio. Pode derramar mais, pode derramar mais, pode derramar mais. E o vaso continua cheio. E o vaso, além de estar cheio, ele ainda está molhando quem está ao redor. E é isso que o Espírito Santo quer de você. É isso que o Espírito Santo quer de mim. Ele quer que nós sejamos cheios até transbordar, que nós estejamos embriagados do Espírito Santo, que nós estejamos tomados pela glória, tomados pela graça. Talvez hoje você faz uma coisa, talvez você louva e talvez você não se sente tão cheio, mas o Espírito Santo então vem mandar falar para você, louve mais. O Espírito Santo ele manda falar para você, adore mais. Busque mais. Busque até você ter para dar. Busque até, louve até você ter para dar. Até você se sentir satisfeito e ainda estando satisfeito, você querer mais, querer mais. Quanto mais glória, mais cheio. Quanto mais cheio, mais glória. Não seja como um balão. Um balão não aguenta ar. Sopra, 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 sopra e estoura. Acaba a estrutura, morre, esfria, dorme. Seja como um vaso nas mãos do oleiro. Você é um vaso. Não seja um vaso só de aparência. Seja um vaso que aguenta ser cheio cada dia mais. Porque quanto mais é dado, mais é cobrado. Mas quanto mais é cobrado, mais é dado. Mais o Senhor te ouve. Mais o Senhor está contigo. Não é uma troca, é recíproco. Você faz um passo por Deus e Deus ele dá 10 por você. Seja cheio, seja embriagado, deixe ser chamado de louco, deixe ser chamado de doido, deixe falarem que você está bêbado, só seja cheio, cheio do Espírito Santo. Seja cheio, seja intenso naquilo que você faz para Deus, seja intenso em tudo que você faz para Deus, mesmo que seja varrer o chão de uma igreja. Seja cheio, seja intenso, se embriague de varrer o chão. Se você canta, se embriague de cantar. Não guarda para você, não. Se embriague. Cante, 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 cante. Seja cheio até transbordar. Mostre, dê para as pessoas aquilo que o Espírito Santo dá para você. E o Espírito Santo ele tem tocado muito forte no meu coração. Hoje ele tocou muito forte no meu coração sobre ser cheio, transborda, se embriague. Seja dependente. Perca a noção, perca tudo. Perca o controle. Perca o controle nas mãos do Espírito Santo de Deus. Perca o controle, se embriague, se encha cada vez mais. É isso que o Espírito Santo tem falado comigo, eu espero que ele também tenha falado com você. Seja vaso, não seja balão. Bom demais. Agora, acompanhe aí mais uma ministração forte, poderosa da Karen Stephanie. Acompanhe aí. Olá, família da Unimovement, aqui é a Karen e hoje eu vim trazer uma breve mensagem ao seu coração. Eu oro para que o Espírito Santo de Deus possa falar com você de maneira personalizada, de maneira individual, segundo a necessidade do seu coração. E eu queria relatar algo. Eu estou passando por uma fase muito gostosa da minha vida. Eu vou ser titia pela primeira vez. Estou muito feliz. Mas eu percebi algo. Eu andei observando algo que me impactou muito, me fez refletir, me fez pensar. É sobre a escolha do nome do bebê. Eu nunca tinha pensado quão importante e quão complicado às vezes é escolher o nome de uma criança, né? De um bebê. Eu andei pensando no meu nome. A palavra de Deus diz que o Senhor ele nos conhece. Ele nos teceu no ventre da nossa mãe. Ele nos conhece antes mesmo de nós existirmos. Que o nosso nome está gravado na palma de suas mãos. Será que eu estou fazendo jus ao meu nome? Eu queria deixar aqui uma pergunta para você refletir quando essa live acabar. O que você está fazendo com o seu nome? A palavra de Deus nos diz em Isaías 43, verso 1, parte B, diz assim: Não temas, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome,
Você é meu. Senhor, Ele te chamou pelo nome, Ele te conhece. Ele te conhece pela eternidade. Será que o seu nome está tendo a importância que deveria ter? Será que você está sujando o seu nome? Será que você talvez está denegrindo a sua imagem, o seu nome? Ou será que você está levando glória para Deus através do seu nome? Ou será que as pessoas, quando olham para você, quando sabem quem você é, tem uma imagem de uma mulher de Deus, de um homem de Deus, de uma filha ou filho exemplar? Será que o seu nome, ele tem, entre aspas, uma boa fama ou uma má fama? Reflita sobre isso, porque o teu nome importa. O teu nome é importante. O teu nome, ele pode perpetuar pela eternidade ou ele pode cair em esquecimento. Ontem eu estava conversando com um amigo a respeito do meu avô. O meu avô, ele já está com o Senhor, mas o nome dele continua sendo lembrado. O nome dele carrega um legado de um homem de Deus, de um homem que servia a casa de Deus com toda a sua força. E assim foi. Até lhe restar forças, ele estava servindo na casa de Deus. O nome dele é lembrado como o nome de um homem que zelava pela obra do Senhor. Será que o seu nome ele está deixando uma marca na sua geração, uma marca na sociedade? E se sim, para bem ou para mal? Nós viemos a este mundo para glorificar a Deus e levar glória para Deus. Será que o seu nome está levando glória para Deus ou está manchando a imagem do Evangelho? Reflita nisso. Basta pensar no nome de Jesus. Jesus lhe foi dado o nome que é sobre todo nome. O nome que está nos céus, na terra e debaixo da terra. Através do nome dele, nós temos autoridade para expulsar demônios, para curar enfermos, para libertar cativos. Ei, o nome importa. Será que o seu nome está levando glória para Deus? Será que o teu nome está carregando um legado de alguém que serviu o Senhor, de alguém que trabalhou, se entregou, se doou para a obra de Deus em prol do Evangelho de Cristo? Eu quero que as pessoas, ao lembrar do meu nome, lembrem não do que eu fiz por meritocracia, não, mas lembrem de mim como uma mulher de Deus. Quero que onde eu passo eu possa frutificar e meu nome fique lembrado. E eu deixe ali um legado de discípulos que são imagem e semelhança de Cristo. De discípulos dispostos a servir ao Senhor. De discípulos que amam a obra de Deus, que amam o Senhor com todo o seu coração. Não de mim mesma, mas para a glória de Deus. Reflita sobre o seu nome. Busque o significado do seu nome. Talvez você possa se surpreender. Talvez o seu nome diz muito mais sobre quem você é, que você talvez não conheça. Reflita nisso. Que o Senhor te abençoe. Continuando, agora nós vamos para o momento do bate-papo com o Nelsinho, um tempo de produtividade e edificação. Vamos falar de ministério profético, de chamado. Você não pode perder. Acompanha aí agora. Galera, estamos aqui com mais um diálogo com o Nelsinho, alguém que eu tenho muito respeito, alguém que a gente já se conhece há um pouquinho de tempo, né? Em alguns congressos, em alguns cultos, né? E hoje nós estamos aqui para conversar, falar um pouquinho do reino, falar um pouquinho do que Deus tem feito na vida dele, no ministério dele. Nelsinho, é um prazerzão estar aqui com você. A galera gosta muito de você, o pessoal aqui da Vila da Prata, tá com a gente aí na Unimovement. E é muito bom ter você aqui com a gente, é muito bom ter seu apoio. E esse momento seja um momento de edificação para as pessoas que estão nos assistindo, para a juventude. Nós acabamos aqui de orar e eu tenho certeza que esse diálogo vai ser um tempo de edificação, um tempo de diálogo aqui para vocês, no nome de Jesus. Então, assim, primeira coisa que eu queria te perguntar, cara, quando nós estamos, né, às vezes nós já nascemos em berço evangélico, uma pergunta que eu sempre faço aqui
pro pessoal. A gente às vezes já nasce no berço evangélico, às vezes a gente passa por um processo de conversão, mas existe um momento onde de fato a gente tem um encontro com Cristo, sabe? Que a obra redentora de Cristo nos alcança. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como foi esse momento que foi divisor de águas na sua vida em conversão e isso tudo. Primeiramente, eu gostaria de dizer que é um prazer estar aqui. Eu gostei muito da ideia desse projeto, de tudo que vocês estão fazendo. Eu quero, sim, continuar participando. Eu amo esses projetos, principalmente com ação social, com ação que mostra que a igreja está viva, que mostra que nós estamos vivos como igreja, como jovens. Nós nos divertimos em todas as coisas, mas nós somos igreja, nós somos pontuais dentro da sociedade. Falando sobre esse processo de conversão, como o Caio falou, né? Eu não nasci em berço evangélico, eu tive na minha família, assim, a primeira pessoa que converteu foi uma tia minha, uma tia bem próxima. Aí ela converteu e toda a família não era cristã. E toda a família começava a falar, nossa, essa mulher é maluca, essa mulher tá indo para esse lado de Jesus e isso e aquilo. Mas devagarzinho, eu acredito que ela orou muito, porque, assim, praticamente toda a família, mais da metade da família, eu creio que toda a família vai se converter um dia, mas hoje mais da metade da nossa família já é cristã, já é frequente nas igrejas, já é igreja em nome de Jesus. Mas eu conheci a igreja, comecei a frequentar a igreja evangélica com mais ou menos 6 anos de idade. E, assim, mas é um processo, como eu disse, não adianta só ir à igreja, nós devemos ser igreja. Então, eu comecei a ser igreja quando eu tinha por volta de uns 14 ou 15 anos, quando eu comecei a entender o que eu estava fazendo ali dentro, quando eu comecei a entender que não era só sentar no banco e assistir o pastor falando, quando eu comecei a ver essas coisas. Eu acho que alguns encontros com Jesus me marcaram muito para esse processo de ser igreja, para esse processo de conversão verdadeira. Eu acho que um dos encontros que eu mais me recordo foi num congresso na minha igreja, um congresso de jovens, se eu não me engano foi em 2014, e foi um pastor lá, pastor de Juiz de Fora mesmo, e ele começou a falar, ele falava muito sobre sinais e maravilhas, sobre manifestação do Espírito Santo, e nesse dia ele pregou, e ele ia pregar uma coisa, eu lembro exatamente desse dia, porque ele disse que ia pregar sobre nós sermos a imagem de Cristo, e ele percebeu um pouco antes dele pregar que ele tinha que mudar totalmente a mensagem, e ele pregou sobre sintonizarmos, porque a glória de Deus está em todo lugar. Aí ele falou sobre aquela passagem de Isaías 6, que fala, eu vi o Senhor sentado no alto sublime trono, e a orla de suas vestes encheu todo o templo, e os querubins, os serafins cantavam santo, 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 e toda a terra está cheia da tua glória. Então, ele falou, olha, a terra já está cheia da glória de Deus, você só tem que sintonizar. É como se você fosse uma antena, e você tem que achar onde é que a glória está e ir atrás dela, porque ela já está em toda a terra. E esse é um dos versículos que mais falam comigo até hoje. Acho que esse dia foi um start muito grande para a minha vida espiritual. É claro que eu nunca desviei da igreja, mas eu tive sempre algumas recaídas, mesmo dentro da igreja, e Cristo foi me transformando. Eu ouvi uma vez um jovem pastor falar, que existem pessoas que são como Pedro e algumas pessoas que são como Paulo na conversão. Jesus chegou para ele e falou, agora já era, você é meu, daqui para frente você vai servir ao reino de Deus, e é isso. Pedro não, Pedro andou com Jesus por muitos anos, mesmo assim, antes de Jesus ser crucificado, ele ainda tinha um pouquinho de carne, tanto que ele tentou arrancar a orelha de Malco, mas depois Cristo foi moldando e moldando e moldando nele até ele ser completamente convertido. Então eu acredito que eu sou mais tipo Pedro, que foi devagarzinho, e Cristo ainda está fazendo a obra em mim, para até a perfeita estatura, a medida de Cristo, em nome de Jesus. Eu acho que esse foi o meu processo de ascensão para Cristo e sempre buscando o alvo que é Ele. Com certeza. E é muito bom, cara, quando a gente é virada essa chave na gente, quando a gente não simplesmente passa aí na igreja, mas como você mesmo disse, a gente passa a ser igreja, passa a ser consciência de que nós somos igreja. E uma das coisas assim que eu acho mais incrível
é quando os jovens entendem isso, sabe? E morrem para si, vivem para o reino. Como vários projetos sociais. Ontem a gente esteve aqui conversando com o Marcos Vinícius, lá de Vitória, Espírito Santo. Depois a gente vai acompanhar. E ele também está nessa vibe, sabe? O Espírito, ele está movendo sobre toda a terra. Não só aqui em Juiz de Fora, como no Brasil, como no mundo, está tendo esses movimentos. Porque há uma unidade no corpo, sabe? E o corpo é um, são vários membros. E qual que é a sua perspectiva do que você pode falar de reino, de igreja, como a gente pode se posicionar como igreja nesse tempo? A gente está vivendo um tempo de pandemia, um tempo de instabilidade econômica, um tempo de várias instabilidades, né? E como nós podemos, como igreja, nos posicionarmos de maneira adequada, de maneira a qual Cristo tem essa expectativa em nós como igreja. Tem um versículo que eu gosto muito, que eu acho que explica muito bem. Quando Jesus pega, eu não lembro exatamente do capítulo do versículo não, mas quando Jesus pega e fala, olha, nisso conhecerão os meus discípulos, quando amarem uns aos outros. Ele podia ter pegado e falado, olha, nisso conhecerão os meus discípulos, quando eles andarem de terno e com uma bíblia de estudo enorme debaixo do braço. Ou ele podia ter dito, nisso conhecerão os meus discípulos, quando você vê um cara todo tatuado falando em línguas. Ele não disse essas coisas, ele disse, olha, quando amarem uns aos outros verdadeiramente, porque existe um amor que é querendo algo, que é buscando algo de outra pessoa. Mas ele fala desse amor, um amor ágape, um amor puro, um amor, ou seja, quando eu amar alguém sem querer ter nada em troca, essa pessoa é discípulo de Cristo. Eu creio que essa é a igreja que nós temos que ser. Não só falar, a igreja tem que amar. Não, a igreja tem que amar com ações, a igreja tem que amar, como eu disse com você, eu amo a ação social, cara. Quando eu percebo que uma igreja sai do púlpito, quando eu percebo que uma igreja sai dos bancos e começa a entregar cestas básicas, quando ela começa a pensar nos menos favorecidos na sociedade, eu falo, cara, essa igreja está no caminho, essa igreja está sendo igreja. E eu busco muito, nas minhas orações, eu creio que Jesus me chamou um pouco, com uma unção um pouco de profeta, eu creio, e ele me chama a profetizar, às vezes, pela igreja. Ele fala, olha, profetize para a igreja. E eu falo, Jesus, eu creio numa igreja, eu profetizo sobre uma igreja que é ativa socialmente. Eu profetizo sobre uma igreja que, assim, não tem vergonha do evangelho. Eu profetizo sobre uma igreja que sabe atuar em todos os ramos da sociedade. Uma igreja que sabe levantar alguém, não só para ficar na política e falar e ter nome de pastor na política, mas alguém para ser alguém normal na política, mas ao mesmo tempo alguém justo, alguém que é cristão de verdade, Isso aí. Alguém que vai trazer direitos para todos, não só para as pessoas cristãs, não só para mim. Eu não quero direito só para mim, eu quero direito para todos. E eu creio nessa igreja. Eu falo, Jesus, eu profetizo sobre uma igreja que não tem medo de ir num prostíbulo e levar o evangelho lá. Eu profetizo sobre uma igreja que não tem medo, que não tem vergonha de entrar num lugar onde vendem drogas, numa Cracolândia, e, assim, pregar o evangelho com autoridade. Eu creio nessa igreja e eu profetizo sempre, porque eu creio que essa é a igreja, uma igreja que se posiciona em todas as áreas da sociedade. Eu creio nessa igreja que vai levantar universitários, que vai levantar professores, que vai levantar, ou seja, em todas as áreas sociais. E nesse tempo, é tempo de nós nos levantarmos em unidade, mesmo distantes, sabe? É tempo, sim, de fazer live, é tempo de fazer tudo isso, mas não nos acomodarmos com as lives, não nos acomodarmos com os vídeos no YouTube. Ou seja, cara, se eu não posso ir na casa de outra pessoa, ou eu não posso assistir uma live, eu vou fazer uma chamada de vídeo com a pessoa, eu vou orar com ela, eu vou mandar uma mensagem, eu vou ser mais ativo com ela, mesmo não estando próximo. Eu creio nessa igreja. Eu creio nessa igreja que está se levantando. Eu creio nesse avivamento, nessa igreja que já é e vai continuar. Tem uma música que o Alessandro Vilas Boas lançou agora mesmo, tem pouco tempo. Ele fala que nunca haverá um tempo em que não haverá louvores, porque o Senhor é sempre bom. Ou seja, a igreja vai continuar louvando a Deus, porque Deus não deixou de ser bom. Cristo vai continuar sendo exaltado, porque ele não deixou, ele nunca deixará de ser bom. Então, essa é a igreja que eu creio que é essa igreja que eu creio que os jovens estão se tornando,
e já se tornaram, em nome de Jesus, numa igreja ativa socialmente, numa igreja ativa politicamente, em todas as áreas. Amém? Amém. E uma boa coisa aí que você tocou, eu acho interessante a gente comentar, você como, agora dizendo, uma voz profética, eu acredito nisso, você como uma voz profética nesse tempo, na nova geração, a gente sabe que existem os dons ministeriais e a gente tem que, como igreja, né, temos que se mover neles, porque é para o aperfeiçoamento dos santos, né, é para isso que servem os ministérios. Qual que você acha que é a importância do ministério profético, né, nesse tempo atual de hoje? O ministério profético, aliás, ele sempre foi muito importante, né? Tanto no Antigo Testamento, quando fazia sombra para o Novo, tanto para o período do cumprimento do Evangelho e para a igreja primitiva. Né? A gente acompanha que sempre existiram movimentos proféticos na Bíblia, em Atos, desde o Antigo Testamento. Mas para hoje, qual que é a importância do ministério profético? Tem um texto que eu até conversei com jovens da minha igreja aqui outro dia sobre, tá até em Atos, como você falou, eu não lembro, assim, sou bem ruim com os detalhes, mas eu lembro um pouco o contexto. Tinha uma região, eu vou tentar, calma aí que eu vou achar aqui, depois qualquer coisa você corta aí. Tá em Atos, eu vou lembrar onde que tá aqui. Mas enquanto que você vai achando, lembrando, pessoal, que nós vamos ter algumas lives aí durante esse período. Vai ser um período assim que trazendo edificação pessoal para nós, edificação pessoal para sua vida. Nós temos vários testemunhos, tem sido fantástico o que Deus tem feito, testemunho em pessoas que são desviadas, pessoas que têm sido alcançadas pelo testemunho de tantos irmãos que têm passado aqui, têm deixado uma palavra, de líderes nossos que estão aqui do Ministério Social, do Ministério de Intercessão, e tantos outros que vão agregar no movimento. Não perca, compartilhe a live, compartilhe os vídeos aqui do canal, e eu tenho certeza que vai abençoar tantas outras vidas. E vamos voltar aqui com a importância do ministério profético, com o texto aí, o Nelson. Esse texto eu gosto muito, eu li faz pouco tempo, está em Atos 11, a partir do versículo 27. Diz assim: durante esse tempo, alguns profetas viajaram de Jerusalém a Antioquia. Um deles, chamado Ágabo, pôs-se em pé numa das reuniões pôs-se em pé numa das reuniões e predisse pelo Espírito que uma grande fome viria sobre o mundo romano. Isso se cumpriu durante o reinado de Cláudio. Então os discípulos da Antioquia decidiram enviar uma ajuda aos irmãos da Judéia, cada um de acordo com suas possibilidades. Foi o que fizeram, enviando doações aos presbíteros por meio de Barnabé e Saulo. Aí eu falei com os jovens sobre esse texto, que aqui Ágabo profetizou, cara. Ele falou, olha, vai ter uma coisa muito ruim, essa fome vai acontecer desgraça, vai acontecer destruição. E ele atuou como profeta. Eu falei com os jovens, cara, se isso acontecesse nos dias de hoje, se levanta alguém do nada na igreja e fala, acontecesse isso 4 meses atrás, alguém levanta e fala, cara, vai acontecer uma praga que vai desolar tudo, que vai fazer uma desgraça, vai acabar com tudo, as igrejas vão ter que fechar, muitos estabelecimentos vão fechar, muitas pessoas vão falir, muitas pessoas vão ficar mais pobres. Se isso acontecesse hoje, será que nós íamos levar fé? Será que eu ia acreditar nesse cara que está se levantando, assim como o Ágabo fez? Porque, para mim, essa é a importância do ministério profético, sabe? Cristo nos leva a profetizar. Então, eu disse que eu profetizo para o bem da igreja, mas se alguém se levanta e fala, olha, algo ruim vai acontecer, eu vou acreditar? Então, assim, eu estou pronto para ouvir uma palavra ruim de alguém, uma palavra verdadeira, mas ruim, e me levantar para fazer, assim, eu sei que ela vai se cumprir, então, como a igreja fez, eu vou me levantar e fazer doações, vou me levantar socialmente para impedir que isso estrague tanto quanto o esperado. Entende? Então, assim, acho que essa é a importância para mim, é entender que, olha, Cristo falou, tá falado, e é isso que vai acontecer, mas como é que eu vou me levantar para que isso aconteça?
como é que eu digo que eu profetizo para que a igreja seja mais ativa, mas como é que eu me levanto para a igreja ser mais ativa? Ou como Ágabo fez, ele se levantou e disse que ia acontecer algo ruim. Como é que eu me levanto e impeço que isso seja tão ruim assim? Então essa é a importância para mim, não é só profetizar, mas agir em cima da profecia, atuar. É até meio complicado, porque o evangelho não é sobre o que eu faço, não é sobre os meus atos, mas se eu recebi a graça de Cristo, se eu fui completamente salvo, eu não consigo ficar parado e eu tenho que agir. A graça me leva a fazer algo. Então é isso para mim, essa importância desse evangelho, das profecias, agir em cima das profecias. É uma boa. Porque, Nelson, por muito tempo, né, a igreja banalizou o ministério profético. Tanto que hoje, se certa pessoa, evidentemente, de modo genuíno, se levantar como um profeta, seja para exortar, seja para consolar, seja para denunciar, são umas das características do ministério profético, às vezes a gente entra em descredibilidade, sabe? Principalmente se é um irmão da nossa igreja, que a gente... porque nós somos falhos, nós somos seres humanos. E a gente entra em descrédito, sabe? Da palavra de um certo profeta ou de um certo irmão que se levantou com uma palavra profética. Mas eu acredito muito nisso, isso é profético, que um dia a gente vai remir essas coisas, sabe? Vozes proféticas vão alcançar, vão ter credibilidade, porque a importância do ministério profético, de fato, ele é muito importante. Parece redundância o que eu disse, mas é muito importante o ministério profético. Tanto que são uma das bases dos pilares dos 5 ministérios, porque faz-se importante. E em falar em ministério profético, eu queria falar um pouco agora sobre chamado pessoal. Assim, quando a gente se descobre em Cristo, né, a gente alcança uma consciência do meu chamado, é muito bom, porque a minha vida passa a fazer sentido, sabe? Porque quando a gente vive sem noção, sem norte de chamado, a nossa vida ela não tem muito sentido, sabe? A gente morre frustrado, como diz o apóstolo Luiz Hermínio, não sei se você ouve, mas como que um jovem, né, recém-convertido, você como líder de jovens, eu que lidero alguns jovens, como nós podemos identificar, ajudar um jovem que está se convertendo, está entrando na fé, como a gente pode ajudar ele a reconhecer o chamado, a entender a vocação dele, os ministérios, como que a gente pode dar esse suporte para ele? Eu descobri o meu chamado, eu lembro exatamente do dia, tem um pouco mais de um ano que eu descobri, assim, de forma mais certeira, mais exata, e eu lembro que foi no dia 8 de março, foi o Dia Internacional da Mulher, né, 8 e 9 de março, e nesse dia eu sentei, eu estava sentado, eu gosto de orar sentado, porque ajoelhado eu tenho, assim, parece que me dá um sono, e eu estava sentado e orando, e Cristo falou comigo, cara, é isso aqui e isso aqui. Mas um dia anterior, eu tinha visto um vídeo do Jesuscope que esclareceu muito a minha mente a respeito de chamado. E eu gostei muito. Assim, eu acrescento algumas coisas ao que eles falaram, mas eles falam que, o Douglas, né, fala que o seu chamado tem a ver com 3 coisas. Uma coisa que você gosta de fazer, uma coisa assim que você tem muita afinidade de fazer, que tem tudo a ver contigo. Uma coisa que te indigna muito, e uma coisa que você é bom. Ou seja, quando você pega essas 3 coisas e une em uma só, esse é o seu propósito. Esse é o seu chamado. É para isso que você está aqui na Terra. E eu acredito muito nisso. Eu só acrescento algumas coisas, assim, na minha caminhada como cristão, eu sempre tive alguns versículos, como eu disse, aquele lá do começo de Isaías 6, que sempre tocaram o meu coração. E quando eu descobri o meu chamado, eu falei, cara, tudo isso se ligou, como você disse, eu era um pouco frustrado, e eu fui descobrindo completamente em Cristo tudo isso. Eu descobri que eu já era completo, eu descobri que eu só não sabia ainda que eu era completo, mas ele já tinha me chamado para algo, ele já tinha me escolhido para algo. Então,
todos os versículos começaram a fazer sentido, todas as músicas que eu tinha muita afinidade começaram a fazer muito sentido para mim, de educação, no sentido de ensinar. Assim, eu não sou um professor que ensina com palavras bonitas, mas tanto muitos amigos meus falam, cara, você tem muita facilidade para ensinar as pessoas, você tem que facilitar coisas. E quando Cristo fala comigo na minha oração, cara, faz todo sentido, sabe? Então Cristo me chamou não só para ser um professor dentro da igreja, mas para ser um professor fora da igreja, um professor, quem sabe, um professor universitário, um professor de ensino médio, como eu disse, um cristão social, um cristão que atua na sociedade. E eu creio que Cristo tem nos levantado para isso. E o meu cargo na igreja tem até muito a ver com isso, com jovens, é sempre um ensinamento recentes, né, se conhecendo na vida ainda. Então você tem que sempre estar ensinando as bases do evangelho. Você tem que sempre falar, cara, é assim, é assado, cuidado com isso, cuidado com aquilo. E são ensinamentos básicos, mas muito importantes para a sua caminhada na fé. Então, eu lutei um pouco no começo, quando me chamaram para cuidar dos jovens, mas hoje eu entendo. Eu não sei se eu vou ser líder por muito tempo, mas eu entendo que Cristo me colocou ali por um motivo, e tem tudo a ver com isso, sabe? Sobre ensinar, sobre cuidar das pessoas, ensinando elas. Então, é assim que... desse jeito aí, nesse caminho que eu fui descobrindo o meu chamado, o meu propósito nessa terra. É verdade. E uma coisa também que a gente sempre aconselha, a gente sempre fala, são as disciplinas espirituais, sabe? É jejum, é oração, é leitura da palavra, como a gente comentou com o Marquinhos, é o hábito de estar orando em línguas estranhas como edificação pessoal. Isso tudo são doutrinas não, são exercícios espirituais que nós temos que exercer, que isso nos ajuda a entender o nosso chamado, se mover melhor o nosso chamado. Talvez você tenha um ministério pastoral, né? Você que nos assiste, às vezes você tem um ministério profético, um ministério apostólico, um ministério de ensino, às vezes um ministério evangelístico, e você tem que entender isso que você carrega, né? E muito mais do que entender o que você carrega é respeitar o que o outro carrega. E sobre isso, a gente tem que ter consciência, sabe, como igreja, de entender o que o outro carrega. Porque e isso que a gente queria finalizar, né, esse nosso bate-papo falando sobre isso. Eu queria contar até um caso aqui, né, um pouco privado, não vou usar nomes, mas que de uma igreja X, né, uma irmã, e ela tinha um ministério profético, sabe, tinha um ministério profético, porém, certos irmãos não respeitavam aquilo que ela carregava, aquele ministério profético sobre a vida dela. Isso foi frustrando ela, sabe, isso foi deixando ela fraquejar na fé, isso foi desestimulando ela. E respeitar aquilo que o outro carrega é muito importante, sabe? Eu aprendi isso na prática. Respeitar, por menor, entre aspas, que seja a pessoa, por menor que seja o conhecimento teológico, bíblico da pessoa, a gente tem que respeitar o que as pessoas carregam. A gente tem que aprender com as pessoas, sabe? Será que uma criança de 5 anos não tem nada a me ensinar, sabe? É isso que eu sempre penso, e ensina muito. Eu já trabalhei no Ministério Infantil, Departamento Infantil, e como eu aprendi. Se não foi o quanto eu aprendi. A gente lida com jovens também, a gente aprende muito, sabe? E o que você podia dar, para finalizar aí, de dica para os jovens, para adultos, para as pessoas que às vezes têm um nível de soberba um pouco alta, e falar sobre esse assunto é até um pouco tenso, porque nenhum soberbo assume ser soberbo, sabe? Cristo, ele sempre foi humilde, né? Sempre foi humilde. E ele se dizia humilde. E hoje, se aparecer uma pessoa dizendo, eu sou humilde, ali já está um indício de soberba, sabe? Foi uma banalização total de muitas coisas. Dá um conselho pro pessoal aí, pra gente finalizar, de humildade, de sermos servos um dos outros, de nós sermos colaboradores, sabe? Um com o outro, cooperando, ajudando no crescimento do outro. Dá um conselho aí pro pessoal. Eu acho que na sua pergunta você já respondeu, mas
eu acho que a vida contínua com Cristo te leva a um caminho de humildade. Não tem como você andar com Cristo que é completamente humilde, como você disse, com Cristo que assim não quer aparecer mais do que ninguém, mas a luz dele aparece assim normalmente. Tanto que quando ele fazia milagres, ele falava: olha, não precisa de contar para ninguém. Porque, cara, quando Jesus passava, eu creio que ele iluminava o lugar. Assim, tanto fisicamente como espiritualmente, emocionalmente, as pessoas olhavam para ele com brilho nos olhos. Mas ao mesmo tempo ele não queria. Ele falava: olha, você não precisa de contar. Quando os demônios se manifestavam e falavam: olha, o Filho de Deus está aí, o Filho de Deus vai expulsar a gente, ele falava pro demônio calar na hora, porque ele não queria que as pessoas soubessem dessa forma. Justamente. Ele era o Filho de Deus, mas ele não se forçava aquilo, era natural. Então, da mesma forma... Te cortando rapidamente, Jesus tem os 7 dizeres que Cristo diz que ele é. E uma das coisas que ele nunca disse ser era ser filho de Deus, sabe? Mostrando essa humildade, mostrando esse nível de ser humano, sabe? De ser humilde, de ser o mais simples, sabe? Pode continuar aí. Então, eu acho que o principal segredo para manter a humildade como cristão, principalmente, é a vida contínua com Cristo. Assim, se você andar com ele, que é humilde, que é manso, que é puro, que é perfeito, você não vai conseguir ser imperfeito, você não vai conseguir ser orgulhoso. Assim, o amor de Cristo nos envergonha. Eu vou ver o quão ele é perfeito e eu vou querer me parecer um pouco com ele. Não com o orgulho que Satanás, que Lúcifer quis ter ao parecer com Deus, mas com humildade de querer me aproximar dele, como uma criança se aproxima e olha para o pai e fala: cara, quando eu crescer eu quero ser igual ao meu pai. Então, assim, o principal para mim segredo para a humildade é continuar, prosseguir em Cristo, prosseguir numa vida diária com Cristo. E se você, assim, tá vendo o vídeo e não se acha, não se acha soberbo, então tenta, cara. Por mais que você não se ache, tente ser mais humilde. Por mais que você seja humilde, tente ser mais humilde ainda. Porque Cristo falou para nós sermos como crianças, né? E isso aí é difícil, cara. É difícil ter a humildade de uma criança. É um processo difícil, longo e complicado. Né? Amém. Muito complicado. Nelson, sou muito grato a Deus pela sua vida, como eu já disse. Muito grato pelo seu ministério, o quanto que eu tenho recebido através da sua vida, por vezes que eu já vi você ministrar, por vezes a sua conduta de vida. Quem te conhece sabe, se transparece, sabe? Semblante de Cristo, o caráter de Cristo, transparece o bom perfume de Cristo. E nós somos gratos pela sua vida, por estar aqui com a gente no movimento, cooperando, participando, edificando. E a gente é muito grato. E fica aqui nosso abraço de todo o movimento, abraço dos nossos pastores locais, dos nossos líderes. E eu tenho certeza que a gente pode contar com você. E o que você precisar, conte com a gente. E é muito gratificante poder servir a Cristo contigo, né? Até quando Ele nos permitir, até quando Ele voltar. Eu que agradeço. Vocês estão mandando bem aí no projeto. Eu estou aqui para ajudar. Quero continuar prosseguindo. Quero, assim, ir mais profundo no projeto que vocês estão, me alinhar mais com vocês e assim, vamos continuar assim, continuar sendo igreja. Amém. Obrigado. Então, que isso, a gente te agradece, é um prazerzão. Fica na paz, meu irmão. Vamos continuar aí com a nossa live.